Olá pessoal, professor Diego Chivarria, e nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre política monetária. Essa é uma aula que está estruturada em 3 partes e essa é a primeira parte da discussão sobre política monetária. Como em outras áreas da economia, nós vamos ver que esta discussão sobre política monetária é uma grande área de conflito, uma grande área de discussão dentro das concepções econômicas do nosso país. Para mostrar o tamanho dessa discussão, já vamos começar aqui com uma provocação. E a taxa de juros, hein? Tá alta, né? Pois é. Essa discussão sobre a taxa de juros, ela está dentro da discussão sobre a nossa política monetária. A nossa política monetária, ela faz parte daquilo que nós chamamos de triplé macroeconômico. Esse triplé macroeconômico, ele está calcado na política fiscal, política monetária e política cambial. E com certeza a política monetária é onde mais discussões nós temos. Quais são as definições do que se discute dentro da política monetária? As ações do governo no sentido de controlar a liquidez de moeda e inflação. Portanto, aqui nós estamos preocupados com a quantidade de moeda na economia e o tamanho da inflação que a gente tem. Lembre-se, Brasil já foi um dos países de maior inflação no mundo. Hoje nós temos a inflação relativamente controlada, isso nos últimos 25, 30 anos, e esse relativamente controlado nos coloca que nós precisamos sempre estar preocupados em não voltar à inflação. Quais são os objetivos, portanto, de política monetária? Aqui no Brasil nós temos como o objetivo central da política monetária o controle da inflação. Em alguns lugares do mundo, como por exemplo Estados Unidos, temos o que se chamamos de duplo mandato, controle de inflação e a busca do pleno emprego. Isso porque existe uma relação direta proposta na teoria e que, embora várias pessoas discutam, vários intelectuais discutam a existência dessa relação, ela está bem calcada na nossa percepção. Uma relação entre desemprego ou tamanho do emprego e inflação. Isso quer dizer o seguinte: se começarmos a não ter mais mão de obra, a tendência é mão de obra disponível, a tendência é que os salários vão aumentar e isso, em última instância, resulta ou pode resultar em inflação. Portanto, existe uma relação entre emprego e inflação, nível de emprego e inflação. Aqui no Brasil, o nosso Banco Central ele persegue principalmente o controle da inflação. Existem diversos questionamentos quanto a isso. Inclusive, neste momento, o nosso presidente do Banco Central está sendo questionado por conta desse foco no controle da inflação. Apesar dessas discussões, esta é a orientação que nós temos no Brasil e ela tem funcionado, com os seus problemas, mas tem funcionado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre moeda. O que é moeda? Moeda é meio de troca, moeda é reserva de valor, moeda é unidade de medida e moeda é padrão para pagamentos futuros. Meio de troca por quê? Porque eu uso a moeda, e quando eu estou falando em moeda, também é papel moeda, uso a moeda para comprar, por exemplo, comida, para comprar bens de valor. Moeda também serve para reserva de valor, fazer a minha poupança. Então, guardar para, por exemplo, a aposentadoria. Moeda também funciona como unidade de medida, ou seja, quanto vale
aquela casa vale R$ 1 milhão. Quanto custa um carro? R$ 75 mil. É também uma unidade de medida. E por fim, moeda funciona como um padrão para pagamentos futuros. Eu posso expressar um contrato dizendo que em tal dia no futuro eu vou pagar aquele valor. Vejam bem, aqui no Brasil o real funciona muito bem em todas essas funções da moeda. Já na Argentina, por exemplo, moeda, o peso funciona como meio de troca, mas não funciona como reserva de valor e quase não funciona como unidade de medida. Para quem já foi na Argentina sabe, lá todos sabem a cotação do dólar para o peso e essa cotação varia de dia para dia. Tipos de moeda. Nós temos 3 tipos de moeda. Moeda metálica, que é aquela moedinha que a gente tem. O papel moeda, que é a cédula. E a moeda escriturária, que é aquela moeda que só existe no banco. Só existe quando a gente puxa o saldo da nossa conta corrente e aparece lá no saldo aquele valor. Essa moeda, ela está onde? Ela não está depositada no banco. Não pensem nisso. Essa moeda ela está simplesmente em uma planilha e que diz que nós temos tanto de dinheiro lá. E essa moeda também os bancos colocam no Banco Central dizendo que tem tanto dinheiro lá. Saibam que mais de 90% da moeda que nós temos no Brasil é moeda escriturária. Portanto, não existe papel moeda para esse dinheiro. Existe simplesmente o lançamento em planilhas. Isso porque a nossa moeda é uma moeda fiduciária. Como assim uma moeda fiduciária? Até 1972, para cada dólar que circulava, era necessário ter uma determinada quantidade de ouro que desse lastro a esse dólar. A partir de 1973, com a crise do petróleo nos Estados Unidos, o dólar ele não tem mais lastro, não tem ouro. O dólar tem é a confiança que alguém vai aceitar este moeda lá no futuro. Então a moeda hoje ela é uma sequência de confiança. Eu confio que tu vai confiar, que alguém vai confiar que vai aceitar esta moeda como meio de pagamento. Isso porque os Estados Unidos colocam na sua legislação que lá dentro o dólar é uma moeda de curso forçado. A mesma coisa aqui no Brasil, o real é uma moeda de curso forçado. O salário de vocês recebem em reais, eu recebo meu salário em reais e mais do que isso, todas as compras que eu vou fazer em reais. Mas saibam, não existe lastro físico ou lastro real do real. Existe sim uma sequência de confianças. Eu confio que vou receber em real e que alguém irá aceitar o meu real para os pagamentos. A moeda ela é também um bem que tem demanda e a sociedade demanda moeda. Demanda para fazer as transações do dia a dia, as compras, demanda também para precaução, ou seja, para poupar para o futuro, e demanda também para especulação, ou seja, jogar no mercado e também, inclusive, imaginar, o dólar vai subir, vai descer, então é o processo para especulação. Muito da nossa moeda hoje ela está lançada na especulação. Até alguns anos atrás se falava que o Brasil era um país que precisava gerar mais poupança. Ou seja, a gente precisava aumentar a demanda de moeda para precaução. Hoje nós temos uma liquidez imensa no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo todo. E essa liquidez imensa se coloca de que não é mais necessário criarmos formas de poupança, porque na realidade
a emissão de moeda nos últimos anos levou a ter, por vezes, um excesso de moeda no mercado. Essa demanda de moeda vai depender da inflação e dos juros que é colocado no mercado. A oferta de moeda ela é dada pelo governo. O governo atua na oferta de moeda, principalmente por meio da sua política monetária. Ou seja, o governo coloca mais moeda e tira moeda no mercado por meio das ferramentas de política monetária. Nos últimos anos, o governo brasileiro, mas especialmente os governos da Europa, da China, Japão e Estados Unidos, têm atuado aumentando, expandindo a oferta de moeda. Isso tem colocado uma realidade nova no mercado de que há um excesso de oferta de moeda. Bom, o nosso governo atua na oferta de moeda por meio de, por exemplo, emissão de títulos, por meio, por exemplo, da criação de novos agregados monetários. O que são agregados monetários? São os tipos de moeda que se encontram. Em primeiro lugar, nós temos o papel moeda que está em poder do público e também os depósitos à vista nos bancos. Ou seja, aquilo lá que vocês olham na conta de vocês, a gente chama de M1. No saldo da conta de vocês, a gente chama de M1. Além do M1, nós temos o M2. M2 são os depósitos remunerados, por exemplo, o CDB, e também os depósitos de poupança. São todos os depósitos que estão colocados em termos de cadernetas de poupança e títulos de empréstimo bancário. M3 já inclui os fundos de renda fixa, principalmente os fundos do governo. E M4 são diversos tipos de títulos de alta liquidez. Veja só, a cada um desses agregados nós vamos aumentando a quantidade de moeda. E saibam, os bancos também criam moeda. Por quê? Porque quando vocês, por exemplo, depositam o salário lá no banco, o banco sabe que vocês não vão usar 100% do salário de vocês no primeiro dia. Vão deixar alguma coisa como 50%, 60% do salário. E o banco, o que faz com o dinheiro que vocês deixam lá? Ele empresta e vai emprestar de novo e vai emprestar de novo. Com isso, o banco ele vai criando moeda e vai expandindo a massa monetária. Essa expansão da massa monetária faz com que haja um crescimento muito grande dos agregados monetários, e aqui a gente tem, por exemplo, o crescimento ao longo entre 94 e 2013, demonstrando uma explosão, uma expansão muito grande dos agregados monetários aqui no Brasil. Mas mais que isso, nós temos o que nós chamamos de multiplicador monetário, também chamado de multiplicador keynesiano. Portanto, hoje, o sistema bancário brasileiro ele consegue criar diversas vezes em cima a moeda, e não só no sistema brasileiro, no sistema internacional. Ou seja, a moeda que gira hoje no sistema, ela é muito maior do que a quantidade de moeda que efetivamente foi criado pelo Banco Central. Bom, aqui nós estamos concluindo essa primeira parte da nossa discussão de política monetária e para frente agora a gente vai discutir um pouquinho sobre a questão da taxa de juros. Obrigado e até a próxima aula.